Vereador Lucas Carenhato, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa Malman. Colegas vereadores e colegas vereadoras. Primeiro, eu acho que nós temos um problema na democracia que tem gente que não é acostumada com pressão. Veja, nós estamos numa cidade de 500 mil habitantes, segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul em economia e em população. Bueno, se a turma não aguenta a pressão, tem que fazer outra coisa da vida. Não pode estar na gestão pública, porque nós aqui na Câmara é pressão toda hora. Pressão quando a gente cobra, e tem que ser assim. Na democracia, desde que seja feito com respeito, dentro da legalidade, tem que pressionar. E quem se incomoda tem que mudar de área, porque senão vai ter depressão, problema de saúde ou outras coisas. E eu quero começar elogiando o prefeito Adiló. Que, em geral, senão essa choradeira que a oposição só bate, porque não valoriza. Eu, domingo à noite, tive, em razão das questões dos problemas de leito, em que nós vivemos um problema tenebroso da cidade, logo mais nós vamos trazer para a baila, porque no inverno nós vamos ter as pessoas, nós vamos ter que declarar calamidade, o executivo, e eu não sei onde é que as pessoas vão ser internadas. Tu tinha falado com o vereador Rafael, conversei com mandei uma mensagem pro prefeito Adiló, em, 3 minutos ele me respondeu. E acho que isso é uma qualidade que o prefeito Adiló tem. Responde, encaminhou, que muitos secretários não têm, vereador Fantinel. Tem secretário, os bajulador, os puxa-saco por cargo, que não vão para a rua pedir voto e que levam esse governo e essa cidade para o buraco. Esses que a senhora falou, vereadora Daiane, que por causa de meia dúzia de cargo, ficam só elogiando e batendo palma em evento, enquanto o povo se lasca, seja porque não tem mais escola ou porque não tem mais leito. Então, parabéns, prefeito Adiló, por cumprir a sua tarefa de responder prontamente um vereador e reveja alguns dos seus secretários e dos seus puxa-saco que lhe aconselham e transformam essa cidade no caos que está. Só uma parte rapidamente, vereador Cláudio Libardi, para entrar no tema. 10 segundos, vereador Lucas. O senhor sabe que eu tenho a mesma percepção que o senhor e que a vereadora Daiane, que o prefeito Adiló se pinta como mártir da cidade. E eu estava conversando com a vereadora Andressa na quinta-feira e ela me pediu o que eu faria se eu fosse o Adiló um dia. E sabe o que eu respondi para ela? Eu renunciaria. Para de sofrer ele, para de sofrer a gente. É a saída, vereador Lucas. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Então, Caxias vive uma situação gravíssima. E aqui bem professor. Quando uma pessoa tem um problema, ela entra no SPC. Não tem mais crédito no mercado para fazer um empréstimo, para pedir um cartão, para aumentar o limite, para comprar mais na Andreassa. Eu ia dizer na Bula, eu sou da época de comprar na Bula e na Fedrice, sapato no crediário. É isso, pensar os mais antigos de Caxias. Então, há uma certidão de habilitação estadual em que o município precisa seguir regras. E nós fomos surpreendidos porque essa certidão foi cancelada. O município não tem essa certidão, porque descumpriu critérios que nós não sabemos. Então, o que nós estamos questionando é quais os motivos levaram para que o município não tenha essa certidão. O que é inadmissível. Volto a dizer, uma cidade do tamanho de Caxias, com uma estrutura técnica de servidores, em que o servidor, secretário Micael, compõe um grupo nacional que discutem a aplicação da reforma tributária. Então é inadmissível que nós tenhamos esse problema. Então nós estamos questionando. O jornal Citadino disse que era um problema relacionado à educação. E nós caminhamos para que o problema da educação se agudize. Notícia do 0 hora de hoje. O estado do Rio Grande do Sul piorou o seu índice de alfabetização. E em Caxias isso vai acontecer. Em razão dos cortes dos cuidadores. Se nós já não cumprimos o teto constitucional dos 25% da educação, o ano que vem vai ser menor. Porque nós fechamos 9º anos, o prefeito deixa subentendido que mais 9º anos, 8º, 7º e 6º poderão ser fechados. Caxias vive tristes tempos e o que nós precisamos é de informação.
Se não há problema, que se apresente as informações. E se há, eu lembro de uma turma que caçou uma presidente da República democraticamente eleita por problemas de pedaladas fiscais. Se algo dessa forma existe, a oposição será coerente em seguir as mesmas regras do jogo e cobrar a legalidade. No momento oportuno, votarei sim. Muito obrigado.